Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Meu contato aqui no Instagram para a gente trocar mensagem quando vocês precisarem. Nosso canal de aula aqui no Gramaticalizando. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui o nosso plano de estudo tutorado. Então lembrando que o plano de estudo tutorado do segundo ano, nós já estamos no volume 2, que é de 2021. Assim como no primeiro, eu peço para vocês trabalharem todas as atividades, aproveitarem mesmo as explicações que a gente pode trocar aí. E eu tenho completado lá o nosso Classroom também com as aulas de revisão para o Enem. Então, que são conteúdos lá que possam ajudar vocês em... Então, qual que é o nosso plano, gente? Nós estamos aqui na língua portuguesa. Na semana 1, nós trabalhamos o gênero textual lei. Na semana 2, nós trabalhamos a Constituição Federativa da República de 1988. Expliquei para vocês que esse aqui é um argumento de autoridade que a gente usa no modelo nota 1000 da redação do Enem. Na semana 3, nós trabalhamos o gênero literário romance. Aqui nós trabalhamos um muito famoso que é o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Nessa semana 4, pessoal, nós vamos trabalhar o que? A concordância verbal e a concordância nominal, que também é um assunto que está sempre presente nas provas do Enem e de vestibulares. Então, nessa semana 4, o nosso eixo temático, pessoal, está aqui. É linguagem e língua, a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Quanto ao tema tópico, nós vamos trabalhar a concordância verbal e nominal no português padrão e não padrão, a vida social e política na literatura brasileira. E as habilidades que nós vamos desenvolver? Reconhecer e usar os mecanismos de concordância verbal e nominal, produtiva e autonomamente. Avaliar a adequação da norma padrão não padrão de concordância verbal e nominal em um texto ou sequência textual, considerando a situação comunicativa e o gênero do texto. Relacionar abordagens diferentes da vida social e política brasileira a contextos históricos e literários diferentes. Reconhecer em textos literários apresentados conflitos e formas de resistência de minorias sociais e políticas brasileiras. Estabelecer relações intertextuais entre um texto literário e outra manifestação cultural sobre a vida social e política brasileira. Conteúdos relacionados. Nós vamos trabalhar aqui a concordância verbal e a concordância nominal. Então, o tema dessa semana, gente, é a concordância verbal e concordância nominal. Na semana 4 aqui que nós estamos, o que nós vamos aprender aqui? A concordância verbal e a concordância nominal. E aqui é muito importante vocês observarem que a concordância está muito presente no texto. Então, observem comigo. Aqui nós temos uma frase. O cabelo do menino é muito bonito. Essa frase ela tem dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. E esses termos eles são estruturados por elementos. Então, por exemplo, o sujeito. Eu tenho um artigo, eu tenho um substantivo, preposição, substantivo. O predicado é formado por quê? Por um verbo, advérbio, adjetivo. Perceba que todas essas palavras elas concordam que o número é singular, que o gênero é masculino e que a pessoa do discurso é a terceira. Isso demonstra que a frase tem uma boa concordância nominal e verbal. A concordância nominal, gente, acontece quando há concordância em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural entre o substantivo e seus determinantes, o adjetivo, o artigo e o numeral, por exemplo. Já quando a gente fala de concordância verbal, acontece quando há concordância em número, singular e plural, e a pessoa, primeira, segunda, terceira, eu, tu, ou ele, ela, entre o verbo, que é o núcleo do predicado, e o sujeito, esses elementos sintáticos. Vimos, portanto, aqui, gente, as regras gerais relativas à concordância nominal e à concordância verbal. Vamos fazer agora algumas atividades para ver o quanto que nós aprendemos? Na correção das atividades aqui, o que eu quero que vocês observem? Leia as frases e corrija os problemas de concordância verbal e nominal que elas apresentarem. Então, olha a letra A. É realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar, portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. O que nós temos que corrigir? São realmente louváveis os esforços. Essa é a parte a ser corrigida. A letra B. Quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestei. Na verdade é quando eu reaver, porque nós temos aqui o futuro do subjuntivo. É uma
incerteza, ainda pode ser, tá certo? Na letra C, para quem a entrada é proibida, veja que a entrada. Então, a entrada é proibida. Letra D. Os alienados sempre mantêm-se neutros. Prestem atenção. Os alienados, eles, plural, sempre se mantêm com acento. Prestem atenção nisso, neutros. Letra E. Seguem anexos as cartas Minhas Poesias para você. Na verdade, então, o correto é seguem anexas as cartas Minhas Poesias para você. A letra F, o que eu tenho na letra F? As provas que contivesse e mais erros seriam comentadas. Então, as provas que contivessem mais erros seriam comentadas. Letra G. Polvo e lula frescas serão servidos no jantar. Então, polvo e lula frescos serão servidos no jantar. Letra H. Quando ele compormos uma canção de paz, poderá descansar. Quando ele compor uma canção de paz, poderá descansar. E a letra I. Para a matrícula é necessário a documentação pedida. Então, o correto é para a matrícula é necessária a documentação pedida. Agora vamos aqui no 2, prestem bem atenção. No 2 pede, leia o trecho do romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que foi o que nós trabalhamos na semana passada. Observe as palavras destacadas. Observe aqui, pessoal. Eu, primeira pessoa do singular. Entou. E aí depois nós temos aqui, tenho. Nós temos rixava. Rixava, gente, pretérito imperfeito. Aqui, na verdade, a concordância é feito com ele. Ele rixava, ele cantava, dessas formas. Então, ele aceitava. Eu, primeira pessoa, notei. E olha aqui de novo. Eu tinha primeira pessoa. Se eu conhecia e notei. Então, essa passagem do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, tem esses verbos destacados. Na letra A pergunta, gente, qual das classes de palavras pertence às palavras destacadas no texto anterior? Pessoal, o que nós temos ali destacado é a classe dos verbos. Lembra? Os verbos é aquela classe de palavra que indica a ação. Sintaticamente é o núcleo do predicado. A maioria ali está relacionada à primeira pessoa do singular, mas a gente viu também que nós temos ali alguns verbos relacionados à terceira pessoa do singular, ele ou ela. Pela regra de concordância verbal, os verbos devem concordar em número e pessoa com o que, gente? Nós vimos lá no início. O verbo, ele é o núcleo do predicado e ele concorda com o núcleo do sujeito, que é a pessoa que se refere à ação naquele momento. Então, ele deve concordar com o sujeito. Exemplo, eu, núcleo do sujeito, primeira pessoa do singular, vou. Olha o verbo aqui, também na primeira pessoa do singular. Letra C diz, os verbos destacados estão em primeira pessoa do discurso. Por quê? Relacione sua resposta com os tipos de narradores que nós já estudamos. Então, se os verbos estão na primeira pessoa, é porque nós temos ali um narrador personagem. O que é um narrador personagem que nós já estudamos, gente? É aquele centrado no foco narrativo em primeira pessoa do discurso. Na narrativa, esse tipo de narrador ele participa das ações que constituem o enredo da história narrada. Mais uma vez, pessoal, coloco aqui o exemplo dos esquemas de memorização. Já expliquei para vocês. A nossa língua portuguesa é uma matéria que tem muitas regras, muitas exceções, muitos conceitos. E a estratégia de estudo mais eficiente que nós temos para trabalhar são os mapas mentais. Então você pode desenvolver o mapa mental sobre a matéria. Aqui essa semana, então, o nosso mapa mental que eu vou explicar para vocês vai ser sobre concordância verbal e concordância nominal. Então você vai poder desenvolver um mapa mental sobre concordância verbal e concordância nominal. Isso é muito importante para desenvolver também a criatividade de vocês. Quanto mais vocês desenvolvem a criatividade com essas anotações criativas, melhor é.
Pessoal, assim então eu encerro a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido e aí durante a semana a gente vai trocando mensagem e resolvendo as questões, ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula.